a gente vai receber o nosso querido diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Cacciabava, para a gente conversar aqui sobre esses temas e outros temas candentes também da cena pública e política brasileira. Silvio, seja muito bem-vindo, prazer imenso conversar contigo, hein? Mais uma vez. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui com vocês. Tamo junto mais uma vez aqui. Eu queria começar falando sobre essa questão da Caixa, quer dizer, nossa primeira nota aqui, o Pedro Guimarães, todo esse movimento, quer dizer, essa questão do assédio, o machismo do governo, deixa o brasileiro numa situação de descrédito, mais uma vez, com relação às instituições e às questões públicas. Como é que você está vendo esse evento e a apuração dessa questão dos assédios lá na Caixa Econômica Federal, querido Silvio? Olha, eu vejo que é mais uma vez um tema que se repõe, quer dizer, o assédio está presente, moral. Imagina obrigar as pessoas a fazerem flexões num palco, por exemplo, não tem sentido nenhum, né? Mas a questão do assédio encobre outras coisas. O Pedro Guimarães, ele é um economista que tem doutorado nos Estados Unidos e o doutorado dele era uma tese sobre as privatizações no Brasil. Ele trabalhou no Santander, trabalhou no BTG Pactual. A sua última posição foi de comando do Banco Brasil Plural, que tem pendências com a JF, lá do Wesley da Carne, né? E que tem acusações de que está envolvido recursos do FUNCEF, numas operações duvidosas, né? Ele é acusado de assédio sexual e moral, mas a questão principal é que ele é um homem da privatização. Ele foi posto lá para isso, para transformar um bem público, vendendo as coisas na bacia das almas e transferindo para o setor privado. Aliás, é uma estratégia do Guedes. Eu não sei se se lembra, por exemplo, o Banco do Brasil teve reduzidas o número das suas agências algum tempo atrás, e o argumento é porque ele era muito presente, muito competitivo frente ao setor privado, né? Então, o que a gente precisa ter presente? Que o Pedro Guimarães já participou, vamos dizer assim, não, da privatização do Banestado, por exemplo. Ele já mexeu na Caixa com a área de cartões, com a área de loterias, e o papel que ele tem lá é: vamos esvaziar o poder público, o banco público, para que não haja mais uma competição entre o banco público e o privado, né? E o banco público sempre foi um fator de desenvolvimento para o Brasil. A Caixa financiava a habitação, por exemplo, né? De uma maneira muito intensiva. Então, o Pedro Guimarães, de fato, ele é uma pessoa que não só tem esse perfil posto lá pelo Guedes para privatizar e esvaziar o setor público, né? Mas ele tem o perfil também do que eu tenho chamado assim de assalto ao patrimônio público. Essa presença em 18, eu li 21 conselhos, mas não faz mal se são 18 ou 21, né? Ele não pode, ele sabe que ele não pode estar nesses conselhos todos. E ele não tem como, inclusive, operar 21 conselhos. Ele está lá para ganhar o dinheiro. E esses 130 mil por mês que ele acha que é seu direito fazer isso. É que ninguém tem fiscalizado. E quando se fiscaliza, as fiscalizações param no meio do caminho. É surpreendente que a Daniela, tão alinhada com o Bolsonaro, já tenha afastado 5 diretores da época do Pedro Guimarães, né? Então, eu acho que mesmo a ideia dele de rever contratos feitos pela Caixa e as próprias políticas de patrocínio é mais um corte no papel social e público da Caixa, porque ele só vê cifrão na frente e o ganho e a lucratividade do banco, né? Se a gente for ver a lógica do bolsonarismo e do Bolsonaro, ele colocou a pessoa certa ali, que é para destruir tudo de uma vez, né? Quer dizer, E, assédio às funcionárias e assédio também. Você vê que é só burocracia, né? Ali naquela conversa, naquele áudio, né? São preocupações assim, enfim, ninguém me idiosincrasia. avisou. Né? Ninguém me avisou, só fica Ninguém nessa me avisou. Eu brincadeira. estou aqui de bobo, imagina, né?
Aliás, o Milton Ribeiro é a mesma coisa, né? Se você quiser entrar para o lado da educação, né, que a CPI do Randolph está levantando, né, é uma pilhagem. Quer dizer, e ele diz textualmente: eu fui recomendado a dar carta branca para os dois pastores, né, por parte do Bolsonaro. Né? E é curioso que essas pessoas, quando conversavam com as prefeituras, pedissem, por exemplo, 1 quilo de ouro. Ouro não tem carimbo, ele vai parar na mão de qualquer um. Poderia ser até na mão do presidente. Não estou dizendo uma acusação, mas é uma hipótese. Né? E a questão da CPI, do Randolfo, né? Aliás, das CPIs, a gente tem que olhar o Senado. Não é o processo da CPI. Nós temos hoje um Senado que é majoritariamente composto, bastante majoritariamente composto, por empresários, grandes empresários, membros do agronegócio, membros de grandes corporações, que estão satisfeitos com a política do Guedes. Os bancos estão ganhando, as empresas multinacionais presentes aqui estão ganhando dinheiro. Quer dizer, não importa muito a situação do povo, não importa quem está passando fome, não é? Então, essa CPI, as CPIs, estão congeladas por decisão desses empresários e representantes do agronegócio, porque eles não querem desestabilizar uma política que está lhe dando ganhos. Não se trata de ser justo, de procurar a honestidade, de punir a infração. Se trata de acobertar um processo, né, em que o Senado está facilitando, inclusive, todas as tramitações que o governo atual está fazendo. Né? Tem sempre um sentimento de abafa, né, no Brasil nesse momento. Eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, são os empresários que estão ali manietando, né, os parlamentares. Aliás, a gente tinha de ter algum instrumento para começar a evitar essa manietagem tão escancarada.